Olá! A passagem bíblica de hoje está em Êxodo 18, 17 a 22. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Bem, essa passagem bíblica, inclusive ela está marcada na minha Bíblia, porque o que ela me traz aqui é uma noção de liderança, né, de gestão, de administração. A Bíblia, ela é um livro tão rico. Aqui a gente está vendo uma divisão. O que é que ocorria? O povo vinha com as causas para que Moisés julgasse, para que José orientasse de acordo com a lei, entendeu? Apresentasse a Deus essa situação. E aí Moisés estava fazendo tudo isso só. Ele precisava delegar, ele precisava dividir. Aí o seu sogro Jetro observou isso e deu conselho para ele. Então, quando você vai desenvolver uma atividade, é importante buscar conselhos de pessoas experientes. Né? O sogro dele era uma pessoa mais velha, mais experiente, e aí apresentou para ele esse conselho. E Moisés aceitou. Outro ponto aqui que eu gosto de ver, como ele diz assim, para levar as causas a Deus, né, antes de qualquer decisão. Então, a gente tem que sempre levar, até mesmo antes de dar um conselho, você tem que buscar a Deus e na sua palavra, porque muita coisa já está aqui com solução prontinha. Outro detalhe que eu observo aqui é essa questão de procurar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Então, põe sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, ele traz aqui os requisitos para você escolher, né, a quem você vai delegar. Se você tem uma atividade de grande porte, né, como essa que Moisés tinha, você tem que saber escolher as pessoas. Então, tem que ser homens capazes. Você tem que olhar, essa pessoa tem capacidade de fazer aquilo, tementes a Deus, que não sejam avarentos, né? Porque a avareza, ela vai atrapalhar até dentro de resolver alguma coisa. Se a pessoa está preocupada em guardar, em poupar o seu, até ajuda a pessoa vai poupar e vai querer ajudar. E um outro conselho que tem aqui, que esse daí vai ser para esses chefes, essas pessoas que foram escolhidas por Moisés. Como é que você deve se portar?
né, já traz aqui noção de liderança, de liderado, de superior, né, de gestão. Então, toda causa grave trarão a ti. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aplicar muito no nosso trabalho. Então, a gente só vai levar para o nosso superior uma causa grave. As coisas mais simples, você mesmo resolve. Né? Eu geralmente faço isso na minha vida. Se é simples, eu resolvo. Se é grave, eu levo para um superior. E se é gravíssima, aí só Deus. Na verdade, Deus tem que estar em todo o processo, porque ele diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Troca comigo do fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tem situações na nossa vida que a gente tem que entregar na mão de Deus. Porque a gente não vai conseguir resolver e não tem superior nosso que consiga resolver. Então, são situações que trazem uma certa sobrecarga, situações difíceis, e a gente precisa confiar e entregar nas mãos de Deus. Trocar de fardo e relaxar, e descansar. Ô Jesus, cuida disso para mim, não tem condições, entendeu? E não tem quem possa resolver, né? Então, a gente precisa desenvolver isso, essa capacidade de delegar, e principalmente confiar em Deus, delegar para Ele, trocar de fardo com Ele e também com as outras pessoas. Mas primeiro a gente tem que, um dos pontos é que você precisa buscar pessoas capazes. E quando for resolver algum problema, como nessa situação aqui também, tem que levar o quê? Vai ter que ensinar essas pessoas os estatutos e as leis, para que elas mesmas consigam caminho. Muita resolução de muitos problemas estão na própria palavra de Deus. Ele já deixou a solução ali, mas às vezes a gente fica querendo uma solução diferente. Mas a palavra de Deus, como dizem, é uma carta de amor de um Pai que nos ama e está nos dando todas as orientações, o manual da convivência, o manual do ser humano. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, obrigada, Pai, por esses ensinamentos na sua palavra, os conselhos de Jétro para Moisés, Senhor, como é moderno isso. Como a gente pode observar isso em qualquer estudo sobre liderança, sobre gestão, sobre divisão de trabalho, sobre escolha também. Ó Senhor, como o Senhor é perfeito e maravilhoso, por nos dar em sua palavra tanta sabedoria. Orienta-nos para que a gente saiba escolher pessoas capazes, pessoas tementes a Ti, Pai, para estar conosco, e pessoas que não sejam avarentas. Ó Senhor, quantas pessoas hoje sofrem de cansaço, burnout, estresse, por trabalho, por ficar fazendo tudo, e Jétro observa em si Moisés e diz: você não vai resistir, nem você, nem esse povo. Senhor, que a gente possa saber quem delegar, que a gente possa saber escolher o caminho certo para andar, Pai. E que a gente possa também, Pai, saber discernir o que é simples para a gente resolver, o que a gente leva para um superior e o que tem que ser levado somente a Ti, Pai. Porque há questões que só o Senhor pode trazer a solução. Faça com que nos a sabedoria e que sempre sejamos dispostos e tranquilos, sem ansiedade, para trocar de fardo contigo, ó Senhor. Como é bom. Ai, obrigada por esta palavra, de trocar de fardo, porque realmente o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E quando a gente entrega os problemas graves em suas mãos, a solução é sempre maravilhosa.
O Senhor sempre surpreende, Pai, porque o Senhor é bom, justo e agradável. Guia-nos, Pai. Obrigada. Cuida de nós, cuida de nossa família, cuida de todas as pessoas que desempenham essas funções de liderança, que elas possam buscar orientação em Ti, orientação na Sua palavra, orientação nas Suas leis, Pai, para que elas sejam justas. É o que te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Até amanhã no próximo vídeo, que vocês tenham um dia excelente e um grande abraço.